Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar mais um pouco sobre o manuseio sanguíneo do paciente. Nesse vídeo, a gente vai falar mais sobre a parte de logística de preparo do sangue e dos seus diversos componentes. Então, a utilização do sangue é baseada em um produto que é armazenado no banco de sangue. Existem várias técnicas no preparo dos diversos produtos, dos diversos componentes derivados dele. Então, existem duas formas de coleta e preparo desse material. Uma delas é a coleta manual, com a separação dos componentes através de centrifugação. O sangue é colhido de forma a ser preparado, então, o objetivo de é, centrifugação e retirada inicialmente dos componentes plasma e concentrado de hemácias. Então, esses componentes eles são separados por filtração e são, então, retirados o sobrenadante e a parte depositada no fundo do recipiente para separar, então, o concentrado de hemácia, o plasma fresco congelado. Eles vão ser mantidos refrigerados a temperaturas específicas, como a gente vai falar daqui a pouco, e depois de algum tempo, se você quiser retirar o chamado crioprecipitado, a gente pode fazer a retirada do, daquele preparado específico chamado crioprecipitado através do descongelamento do plasma fresco congelado e ele depois de descongelar, ele é de novo centrifugado e a parte sobrenadante, que é o crio precipitado, é separado, a parte precipitada daquele resultante daquele processo de centrifugação é o crio precipitado, que é separado, então, da parte excedente e vai ser de novo congelado para utilização específica. Também na centrifugação do plasma fresco, a gente tem a retirada do concentrado de plaquetas, de maneira a separar esse conteúdo menor, contendo principalmente as plaquetas com um pouquinho de plasma para diluí-las. Existe também a outra forma de coleta desse material, que é feita através da coleta por aferese. Essa coleta é feita retirando-se de um mesmo indivíduo aquele material que é centrifugado imediatamente em aparelho específico para a retirada dos diversos componentes. A gente tira ali, então, através da chamada aferese automatizada, e o aparelho retira exatamente o que precisa retirar daquele conteúdo de sangue e devolve o restante para o doador. Então, a partir dessa coleta, que é feita com a utilização de um filtro específico, especial, para já retirar os leucócitos ali, que eles não são produtos desejáveis na transfusão, já que eles geram uma série de efeitos colaterais, uma série de intercorrências relacionadas a doença de enxerto versus hospedeiro, processos febris, pode levar também citomegalovírus e uma série de outras situações. Então, existe a possibilidade do sangue coletado de maneira manual ser submetido a uma filtração para produzir a leucorredução, naquele outro tipo mencionado anteriormente de coleta, mas aqui na coleta automatizada para a ferese, você já usa automaticamente esse filtro, já tira os leucócitos do doador para preparar as diversas possibilidades de material. Você pode tirar concentrado de plaqueta, você pode tirar só hemácia, você pode tirar o plasma do paciente, do doador, para oferecer para o paciente. Então, isso aí, como é feito de uma maneira mais automatizada, você tem como retirar uma quantidade maior daquele produto específico, já que você não vai tirar os outros produtos. Você não vai fazer uma hipovolemia naquele paciente
como seria necessário se fosse tirar a mesma quantidade de sangue dele que você retira naquele processo manual para a retirada dos diversos componentes. Então, aqui você vai tirar só o que você precisa, o produto que você precisa, ou concentrado de plaqueta, ou hemácia, ou plasma, e vai devolver o restante para o doador. Então, vai tirar uma quantidade maior do produto específico, mas sem tirar tanto sangue total do paciente do doador, perdão. E os diversos componentes, então, a gente vai discorrer alguns deles aqui, os principais, obviamente, são compostos inicialmente, o produto mais utilizado em transfusão, que são as hemácias. Então, concentrado de hemácia que é extraído de material doado de maneira manual, a gente tira, então, uma quantidade daquele sangue total que foi doado através da centrifugação, vai resultar mais ou menos 280, 300 ml de um produto chamado concentrado de hemácias, com uma concentração de hemácias ali, que é o hematócrito, em torno de 50% a 80%. Então, as hemácias vão estar bastante concentradas ali, elas vão ser estocadas entre 35 e 42 dias, em uma temperatura que é em torno de 4 graus Celsius, entre 2 e 6 graus Celsius, ele vai ser estocado ali no banco de sangue por esse período. Alguns países é, estocam por apenas 35 dias, outros toleram até 42 dias de estocagem. O Brasil tem mais tolerância, vai até 42 dias, mas isso também está relacionado com o tipo de produto que é utilizado na conservação das hemácias. Lembrar que as hemácias estocadas, elas sempre vão continuar, elas vão ser células vivas ainda, vão continuar a metabolização sem oferta de oxigênio, já que ela vai estar fora da circulação. Então, aquela hemácia ela vai sofrer degradação progressiva, vai apresentar uma queda do pH ao longo desses dias de estocagem. Quanto maior tempo, maior a queda do pH, vai apresentar lesão progressiva da parede celular das hemácias, com perda de potássio, e a membrana da hemácia ela vai progressivamente sofrendo alterações, vai se enrijecendo e vai alterar a sua forma anatômica de modo a progressivamente perder a sua capacidade de adaptação para passar na microcirculação. Ocorre também uma perda progressiva ao longo do tempo do 2,3-difosfoglicerato, que é aquele produto que tem dentro da hemácia, que garante pela sua afinidade maior pela hemoglobina, quando comparado com o oxigênio. Então, o 2,3-difosfoglicerato faz com que haja uma maior facilidade de liberação do oxigênio pela hemácia à medida que vai passando pelos tecidos. Com a diminuição progressiva desse 2,3-difosfoglicerato, a hemoglobina, então, vai retendo mais oxigênio e a sua passagem pelos tecidos, então, vai ser composta, vai ocorrer com menos capacidade de liberação de oxigênio ao tecido. Então, dependendo do tipo de indicação à transfusão, quanto mais jovem aquela hemácia, maior é o resultado de oferta, melhor é o desfecho metabólico celular do paciente. Obviamente, isso vai depender da disponibilidade daquele tipo específico de hemácia a ser doada para aquele tipo específico de paciente. Então, são vários os fatores, mas a gente não pode utilizar, depois que ocorre o vencimento daquele tempo de validade daquela hemácia, por conta da piora progressiva da sua capacidade de auxiliar aquele paciente. As hemácias elas podem sofrer diversos tratamentos de acordo com o tipo de paciente que vai receber, então pode haver necessidade de radiação para diminuir a quantidade, a possibilidade de doença enxerto contra hospedeiros. Existem algumas indicações, como, por exemplo, a redução da quantidade de leucócitos, da capacidade leucocitária, capaz ou da produção de
citocinas inflamatórias e anticorpos que são deletérias para o receptor. As hemácias irradiadas, elas têm a necessidade de serem utilizadas por um tempo mais curto de estocagem. Então, essa estocagem vai ser de até 28 dias após a irradiação, mas nunca ultrapassando 45 dias total de estocagem, desde a coleta até o processo de irradiação dessa hemácia e a sua utilização posterior. Então, o que vencer primeiro nessa contagem de dias de estocagem vai servir de limite de possibilidade de utilização. Existem algumas indicações de redução, ou seja, diminuir a quantidade de leucócitos naquele concentrado de hemácia através de filtros especiais que vão ser indicados quando houver necessidade de redução do risco de transmissão do citomegalovírus e onde houver maior risco de reação febril não hemolítica. Então, os leucócitos apresentam esse risco de causar maior risco de reação febril e também a possibilidade de transporte de citomegalovírus. Isso aí é principalmente em pacientes imunodeprimidos, em algumas situações especiais. Algumas situações também há necessidade de lavagem das hemácias para diminuir a possibilidade de reação alérgica, principalmente em pacientes que já apresentaram reação alérgica em transfusões anteriores ou que foi comprovada a sua falta de imunoglobulina A, ou que eles apresentem anticorpos contra a apitoglobina ou a transferrina. Após a lavagem, elas têm que ser utilizadas em até 24 horas. Hemácias congeladas são úteis na estocagem de hemácias que são são muito raras, muito difíceis de conseguir. Então, se você consegue aquele grupo, aquele tipo sanguíneo que tem aquela hemácia que é muito raro de conseguir, principalmente na localidade, é interessante fazer o congelamento da hemácia, que deve ser feito em até 24 horas após, até 8 horas após a coleta, e ela pode ser congelada e estocada por até 10 anos. E após o descongelamento, ela tem que ser utilizada em no máximo 24 horas. Sempre lembrando que a utilização das hemácias deve ser pautada em indicações precisas. O alvo transfusional deve ser individualizado, embora hoje cada vez mais haja uma preocupação em utilizar estratégias restritivas, onde, na maioria das vezes, valores de hemoglobina em até 7 gramas por decilitro são considerados como o gatilho transfusional. Abaixo disso, na maioria das vezes, a gente vai precisar transfundir aquele paciente entre 7 e 9 gramas por decilitro, fica aquela região cinzenta, onde você vai ter que analisar como que está o andamento metabólico daquele paciente, como é que está o lactato, se ele está apresentando queda da saturação venosa mista de oxigênio, e assim sucessivamente. Se o paciente é um paciente ambulatorial e ele tá cronicamente habituado a doenças oncológicas e que ele está indo estável com aqueles valores de hemoglobina, a gente não mexe, mas se ele começa a apresentar muita taquicardia, muita palpitação, muita dispneia, ou se ele começa a apresentar arritmia, ou se é um valor de hemoglobina que foi alcançado de maneira aguda, ele tem mais dificuldade de adaptação e esses quadros mencionados podem se instalar de maneira mais abrupta, levando ao risco de desfechos negativos. Então, o alvo transfusional, nesse caso, vai ser individualizado de acordo com avaliações clínicas, laboratoriais, etc. Acima de 9 gramas por decilitro, hoje em dia, é muito raro a gente precisar transfundir alguém.
mas ainda assim existem situações em que, por alterações de reserva fisiológica, paciente que eventualmente tem uma reserva coronariana diminuída, ou tem arteriosclerose avançada, alterações neurológicas, etc. Muitas vezes a gente tem que liberar um pouco esse gatilho para valores mais liberais. Mas lembrando sempre que os trabalhos iniciais foram sempre feitos com indivíduos que não apresentavam essas limitações maiores na reserva fisiológica, evitava-se incluir paciente coronariopata, paciente com arteriosclerose, principalmente da parte neurológica, e outras situações mais. Mas, com o tempo, esses pacientes começaram a ser incluídos também. Alguns trabalhos, como mostrado no vídeo anterior, mostram que há possibilidade de ganho, ou pelo menos de equilíbrio de semelhança nos desfechos entre estratégias liberais e estratégias restritivas. Então, se o paciente, mesmo com uma estratégia restritiva, ele apresenta resultados semelhantes, a gente pode tentar essas estratégias restritivas para conservar os estoques de sangue, diminuir o custo do tratamento e o peso do ônus financeiro sobre o sistema de saúde. A escolha do tipo de hemácia a ser doada para o paciente vai depender do seu tipo sanguíneo. De curiosidade, a gente trouxe aqui a estatística, a distribuição na população dos diversos tipos sanguíneos. A gente vê que o tipo A positivo, o tipo 0 ou O positivo são disparados os tipos mais frequentes de sangue. E quando você vai solicitar aquele concentrado de hemácia para o paciente, vai ser feita a comparação através de testes de cruzamento ou a chamada prova cruzada, para saber se há compatibilidade entre o sangue que se pretende doar e o sangue daquele paciente. Então, a gente lembra sempre que o paciente que tem o sangue A, ele tem os antígenos A em suas hemácias, e como ele tem o antígeno A, ele não tem o anticorpo A, ele tem só o anticorpo anti-B. Então, ele pode receber tanto o sangue A, que vai ter antígeno igual ao dele e não vai ter naquele plasma que ele vai receber junto com aquelas hemácias, ele não vai ter o anticorpo anti-A, já que o doador também tem o sangue A, mas ele pode receber também o sangue tipo 0, sangue que não tem nenhum antígeno e vai ser mais fácil a compatibilidade. Então, sangue tipo A, ele doa para quem for sangue tipo A também, já que eles têm o mesmo tipo de antígeno e não tem o anticorpo anti-A, e doa também para quem tem sangue tipo AB, mas ele recebe de quem tem sangue tipo A, que tem a hemácia com as suas características, e recebe também o sangue tipo 0. Aquele sangue tipo 0, não tendo o antígeno A e nem o B na sua membrana, na sua superfície, ele não vai induzir nenhuma reação naquele receptor do tipo 0. Então, o receptor tipo 0, que vai ter os anticorpos anti-A e anti-B, mas se ele recebeu o receptor, ele vai receber o sangue tipo A é, e o sangue tipo 0, né? Já que o sangue tipo 0 também não vai ter nenhum antígeno, nem A nem B, não vai induzir nenhuma resposta. Então, isso é muito importante a gente lembrar que quem tem o sangue tipo B vai ter, da mesma forma, de forma semelhante, né? Os antígenos de superfície de antígeno B, não vai ter o antígeno tipo, o anticorpo antígeno B, já que ele é naturalmente um portador daquele antígeno, ele não tem anticorpo contra ele próprio, mas ele tem o anticorpo anti-A.
E dessa forma, ele vai doar para qualquer pessoa que tenha algum antígeno B, porque qualquer pessoa que tenha o antígeno B, seja sangue tipo B ou sangue tipo AB, não vai ter anticorpo contra os seus antígenos doados. Enquanto ele recebe do portador semelhante a ele, já que ele não vai ter anticorpo contra o antígeno B do doador, já que ele também tem esse antígeno, e recebe do tipo 0 ou O, que não tem nenhum antígeno, então ele pode receber, que não vai induzir nenhuma resposta. Em relação ao paciente que tem o sangue tipo AB, ele tem os dois antígenos. E como ele tem os dois antígenos, ele não tem nenhum anticorpo. Ele não tem nem contra o A, nem contra o B. Mas ele não tem esses anticorpos, mas ele tem os dois antígenos. Ele tem o antígeno A e o B. Então, quando ele vai doar, ele vai doar apenas para o portador de sangue AB. E ele, o portador do sangue AB, pode receber qualquer tipo de sangue, porque ele tem todos os antígenos e não tem nenhum anticorpo, então ele pode receber qualquer tipo de sangue, qualquer tipo de hemácia. O portador de sangue tipo 0, ele não tem nenhum antígeno de superfície, mas como ele não tem os antígenos, ele tem os dois anticorpos. Ele pode doar para qualquer pessoa, porque ele não tem nenhum antígeno. Ninguém vai produzir anticorpo contra essa hemácia e ela, por isso, é chamada doadora universal, porque ele não tem anticorpo, ele não tem, perdão, antígeno, então ele pode doar para todo mundo. Mas ele só pode receber o sangue igual ao dele, sem antígeno, porque ele tendo os dois anticorpos, se ele receber qualquer tipo diferente, seja o A, o B ou o AB, ele vai fazer com que esses anticorpos agridam aquelas hemácias recebidas e vai destruir aquelas hemácias. Lembrando que uma diferença entre o antígeno RH e os antígenos do sistema AB é que os antígenos do sistema RH, eles são induzidos, eles não existem naturalmente, mas os antígenos do sistema AB, eles existem naturalmente. Então, se você doar o sangue errado, com certeza você vai ter algum problema com aquela doação. Então, repetindo, quem tem sangue A doa para A e para AB, não pode doar para quem tem B, por exemplo, porque ele tem um antígeno A e quem é só B, esse indivíduo aqui, por exemplo, ele tem o anticorpo anti-A. Se esse indivíduo recebe o sangue do tipo A, o anticorpo anti-A vai destruir aquela hemácia. Então, repetindo, sangue A doa para A e doa para AB, e só recebe de A ou de zero, que são indivíduos que não vão apresentar o antígeno B, para evitar que haja destruição pelos anticorpos anti-B presentes na corrente sanguínea desse indivíduo. Então, o raciocínio é semelhante com B, que só pode doar para B ou AB, e só pode receber de B e de zero. O AB, ele é o receptor universal, já que ele não tem nenhum anticorpo, ele pode receber qualquer antígeno que não vai ter problema, mas ele só pode doar para quem for AB, porque se ele doar para algum desses outros indivíduos, ele vai fatalmente apresentar, se ele doar para algum desses outros indivíduos, ele vai apresentar problemas de destruição da hemácia pelos anticorpos presentes naqueles outros indivíduos. O indivíduo que tem sangue zero, ele não tem anticorpo, mas ele não tem antígeno, mas ele tem os dois anticorpos, ele pode doar para todo mundo, porque ele não tendo anticorpo não vai causar problema com os... Ele não tendo antígeno, ele não vai causar problema com os anticorpos dos outros indivíduos, e ele recebe apenas de sangue zero, porque ele tendo os anticorpos, se ele receber qualquer outro tipo de sangue, ele vai destruir aquelas hemácias.
Aqui um esquema simplificado de quem doa para quem. Então, tipo zero, ele doa para todo mundo, doa para A, doa para B, doa para B, ele não tem antígeno, né? Então ele pode doar para qualquer um. O zero doa para todo mundo, o A ele pode doar para o A e para o AB, o B pode doar para o B e para o AB, e o AB ele só pode doar para o AB. Ele recebe de todo mundo, mas ele só pode doar para o AB. Um esquema mais simplificado mostrado nessa tabela. Então, tipo sanguíneo A doa para A e para B e recebe de A e zero. O B doa para B e para AB e só recebe de B e de zero. O AB só doa para AB e é receptor universal, e o zero, ele é doador universal, mas ele só recebe de zero, porque ele tem os dois antígenos, ele não pode receber antígeno, ele tem os dois anticorpos, ele não tem antígeno nenhum, ele tem os dois anticorpos, se ele recebe qualquer outro tipo de sangue, ele vai ativar aqueles anticorpos que vão destruir as hemácias. De uma forma um pouco mais complexa, além da compatibilidade A-B, aqui a gente tem também a compatibilidade RH. Então, os doadores universais, normalmente, são os indivíduos que têm zero negativo, já que ele não tem nem o anticorpo do sistema B, nem o anticorpo do sistema RH, então ele pode doar para todo mundo. Se ele for positivo, ele pode doar para qualquer sistema do grupo, qualquer grupo do sistema B, mas desde que seja positivo também, ele não pode doar para quem é negativo, e assim sucessivamente, tá? Então, o raciocínio anterior agora complicado um pouquinho com a adição da outra variável, que é a presença ou ausência do antígeno RH. Lembrando que o antígeno RH, no sistema RH não há naturalmente existente o anticorpo anti-RH, ele só vai ser ativado, só vai ser produzido se o indivíduo com sangue RH negativo receber um sangue RH positivo, e aí sim ele vai produzir o anticorpo. Em relação às plaquetas, que é conseguido através de centrifugações repetidas, ali centrifuga, tira as hemácias, centrifuga o plasma, tira as plaquetas. Então, as plaquetas elas vêm num conteúdo total de cerca de 40 a 70 ml, um total de plaquetas ali em torno de 55 bilhões de plaquetas naquele pool coletado por unidade, e cada pool vai ter de ser cerca de 4 a 5 unidades. Isso aí, essas unidades elas são produzidas a partir da extração de uma extração manual, como foi dito anteriormente. Então, as centrifugações vão gerar essas unidades que vão ser agrupadas em pacotes, e a gente lembra que a quantidade de hemácia, quando há necessidade de transfusão, perdão, de plaquetas, quando há necessidade de transfusão de plaquetas, a plaqueta tem a sua dose calculada como uma unidade para cada 10 quilos de peso. Isso aí vai tender a aumentar a plaquetometria em cerca de 50 mil plaquetas por microlitro. Então, ela também pode ser irradiada ou leucorreduzida, de acordo com a necessidade ou com a indicação. E, no caso da extração por aferese, você tem como conseguir até 6 unidades de um indivíduo só, diferente do que foi comentado até a linha anterior, que é extraído que é extraído manualmente, né? Então, aqui na extração por aferese automatizada, você consegue tirar até 6 unidades, vem ali uma quantidade de 200 a 250 ml. É importante saber qual a forma que foi conseguida aquela plaqueta, para saber qual que é o volume que vai ser infundido no paciente, já que alguns pacientes têm restrição à recepção de volume pelo risco de sobrecarga cardíaca. E para controle de quão importante está aquela redução das plaquetas do indivíduo, a gente tem que saber o contexto. Então, geralmente, um indivíduo que não vai ser submetido a nenhuma cirurgia, está estável e tem alguma condição que levou à redução das plaquetas,
ele pode ter uma redução até de 10.000 plaquetas por microlitro, que ainda vai ser possível de mantê-lo sem a transfusão, a não ser que ele comece a apresentar sangramento espontâneo ou que ele vai ser submetido a algum procedimento. Então, essa quantidade mínima aqui, ela vai ser adaptada se o paciente tem alguma condição específica. Por exemplo, na sepsis, ao invés de 10.000, você pode ter que diminuir sua tolerância na queda da concentração de plaquetas. Então, vai ser algo em torno de algo entre 10 e 20.000 plaquetas, o que vai ser aceito como mínimo para resgatar a capacidade de coagulação do paciente. Se você, naquele indivíduo, vai fazer algum procedimento invasivo, aí você vai ter que saber qual é o procedimento para saber qual que é a necessidade, já que isso é individualizado de acordo com o procedimento. Para um processo, um procedimento de acesso venoso central, não se deve fazer com plaqueta com concentração abaixo de 20.000 por microlitro, com uma punção lombar em torno de pelo menos 40.000 plaquetas por microlitro, e se você vai fazer uma anestesia raquidiana ou peridural, os valores devem ser ajustados para o procedimento, então, cerca de 70 a 80.000 plaquetas, no mínimo, para você fazer uma raquianestesia ou uma peridural. Cirurgias maiores, traqueostomia, biópsia hepática percutânea, devem ser realizadas com uma plaqueta mínima de 50.000 por microlitro. Sangramento severo ou transfusão maciça, a gente não pode deixar essa plaqueta cair abaixo desses valores. Alguns autores sugerem manter a plaqueta, se o sangramento está ativo, é, a, a, com valores de até 75.000 plaquetas no mínimo. A utilização da logística para transfusão de plaquetas ainda é adaptada em algumas outras condições. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia neurológica intracraniana ou intramedular, o paciente vai ser submetido a uma circulação extracorpórea, ou se ele apresenta situação de politrauma ou situações de hemorragia cerebral espontânea ou traumatismo craniano, esse paciente não pode ter uma plaqueta com concentrações abaixo de 100.000 por microlitro, pelo risco iminente e muito grande de causar lesão severa em órgãos de extrema importância. Então, os limites são maiores nessas situações. Então, para cirurgia cardíaca, neurológica, intraocular, trauma raquiomedular, trauma craniano, politrauma, hemorragia espontânea cerebral, pelo menos 100.000 plaquetas nesse indivíduo. Em relação ao plasma, como foi mencionado, é extraído por extração manual ou por extração por aferese automatizada, ela normalmente vem em pacotes de cerca de 150 a 250 ml, e após a sua extração, ela é congelada. Se ela for congelada em até 8 horas, a gente diz que é plasma fresco congelado. Se passou de 8 horas, é plasma fresco, é plasma congelada, mas não fresco, o que perde bastante a sua capacidade de melhorar a concentração de fatores de coagulação, já que a maioria deles é termosensíveis e o congelamento faz com que haja preservação desses fatores. Então, você pode congelar a plaqueta a 18 graus Celsius negativos por até 12 meses, ou por temperatura ainda inferior, cerca de menos 25 graus Celsius por até 36 meses. Esses valores eles mudam em alguns países e é importante apenas o cuidado de ver se a validade ela se encontra presente, se não foi vencido aquele período de validade para aquela temperatura específica a qual esse plasma foi submetido.
após descongelar, ele tem que ser administrado de imediato. E ele pode ser, e essa administração pode ser adiada em até 24 horas, se por acaso ele for mantido em uma temperatura de 2 a 6 graus Celsius, aquela temperatura da hemácia, de estocagem da hemácia normal, 4 graus Celsius, mais ou menos 2. Então, você pode até se aconteceu alguma mudança na situação do paciente, que faz com que aquela transfusão possa ser adiada, ou a dúvida surgiu de um momento para o outro, então você pode manter refrigerado por até 24 horas, mas aconselha-se que se houve descongelamento e não há dúvida da necessidade da transfusão daquele plasma que seja feito de maneira imediata. E esse plasma ele tem algumas utilidades. Ele pode ser utilizado na reposição de fator 8, indivíduos que eventualmente vêm em uso de varfarina, os cumarínicos, a gente sabe que interferem na metabolização da vitamina K, e essa vitamina K é importante na maturação de fatores de coagulação, como 2, 7, 9, 10, e as proteínas anticoagulantes C e S. Então, se o indivíduo vem, né, utilizando essa substância e há uma necessidade de correção imediata para a cirurgia do seu valor de MR, você pode utilizar o plasma fresco congelado, se não houver disponibilidade do concentrado de complexo protrombínico, que é a primeira indicação nessa situação. Se o paciente não tem tempo de corrigir o INR, se a cirurgia tem grande risco de sangramento, ou se ele começa a cirurgia e começa a sangrar e o tempo de atividade de protrombina dele está alterado, então a primeira indicação é o concentrado de complexo protrombínico, mas na falta dele você pode usar o plasma fresco congelado, que vai melhorar a concentração do fator 8. Isso ajuda bastante na, 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 na na restauração da capacidade de coagulação, além de fornecer uma concentração menor de 2, 7, 9, 10, fatores que são reduzidos na utilização do varfarina. Mas a gente lembra que se você vai corrigir com o plasma fresco congelado, tem que ficar muito atento com o grande aporte de volume que vai ter que ser oferecido ao paciente nesse caso. São 10 a 20 ml por quilo de peso que são necessários para você corrigir essa situação. Então, por isso, hoje, a indicação do concentrado protrombínico é a primeira indicação, deve-se evitar, na medida do possível, a utilização do plasma fresco congelado. E para a gente saber o que vai oferecer para esse paciente, lembrar que o paciente receptor, se ele tem sangue A, ele pode receber o sangue A, o plasma, perdão, A, que não tem anticorpo contra o A, o antígeno A do receptor, ou o sangue AB, pelo mesmo motivo. Se o paciente é receptor portador de antígeno B, ele pode receber o plasma B e o AB. É diferente da hemácia que ele vai receber. Se o receptor não tem nenhum antígeno, ele pode receber qualquer plasma, porque ele não tendo antígeno, ele não vai ter nenhum anticorpo para causar problema no plasma que vai receber, né? Ele pode receber o anticorpo, mas ele não tem um antígeno, então não vai dar problema. Se o receptor é AB, ele só recebe o plasma AB, já que se ele receber qualquer outro tipo de plasma, ele vai receber também anticorpos que podem causar problema nas suas hemácias próprias. Então, lembrar que as indicações são principalmente reposição de fator de coagulação, naquelas situações emergenciais, onde há grande sangramento, e você está administrando grandes volumes de hemácias naquele paciente. A gente começa a pensar em transfusão maciça, e se você está
preocupado com isso, então é sempre bom alertar que quando você está oferecendo grande volume de hemácia, você está diluindo os fatores de coagulação do paciente, e essa diluição vai causar uma, uma possibilidade de manutenção daquele sangramento por coagulopatia dilucional. Então, nas grandes transfusões, há necessidade de reposição também, muitas vezes, de plaqueta de plasma fresco congelado para repor aqueles fatores de coagulação que ele está perdendo no sangramento e diluindo o que ficou com os líquidos que ele está recebendo. Então, normalmente a gente oferece fator de coagulação, o plasma fresco congelado, na relação de 1:1 ou de 1:1,5 para cada uma unidade ou uma unidade e meia de hemácia que você está oferecendo para o paciente, você dá uma unidade de plasma fresco congelado, lembrando que esse plasma fresco congelado tem 70% de atividade de fator 8, além dos outros fatores de coagulação que ele está repondo ali em concentrações bem menores. Algumas situações de coagulação intravascular disseminada, algumas situações de hemorragia pelo uso do varfarin, mesmo que não seja caso cirúrgico, ou que o paciente vai ser submetido a alguma cirurgia e não há tempo de esperar a meia-vida de ação do varfarin. Então, a gente pode utilizar o concentrado de complexo protrombínico, que é o ideal que se utilize, mas na falta dele a gente pode oferecer o plasma para o paciente na dose de 10 a 20 ml por quilo de peso, como foi mencionado. E, de novo, aqui um esquema facilitador para o entendimento: sangue AB é aquele que doa plasma de maneira universal, ele tem ele não tem anticorpo contra ninguém, porque ele tem os dois antígenos, então ele pode doar para A, para B e para zero. O A doa para A e doa para zero, o B doa para B e doa para zero, e o zero ele é receptor, é, é, ele é receptor apenas do zero, já que ele ele não tendo os antígenos, ele tem os dois anticorpos, então ele não pode doar para A, nem para B, nem para AB, porque esses anticorpos naturalmente presentes nesse indivíduo vai causar problema nas hemácias do receptor. E aqui, para facilitar, um esqueminha facilitador. Então, se o paciente é doador zero, ele doa só para zero. Se ele é receptor zero, ele pode receber de todo mundo, porque ele não tem o anticorpo, ele pode receber o sangue de qualquer, o plasma de qualquer indivíduo, que não vai causar problema para ele. Então, ele é o receptor universal, enquanto o B, ele o AB, perdão, é o doador universal, ao contrário do que acontecia com as hemácias, como a gente comentou anteriormente. Em relação ao trio precipitado, que, de novo, ele é obtido através da centrifugação do plasma fresco congelado, que foi descongelado. Então, você pegou o plasma no preparo inicial, pegou o sangue total lá do paciente, centrifugou, tirou o plasma fresco congelado, tirou o plasma fresco, já congelou, tem que ser congelado em até 8 horas para chamar de plasma fresco congelado. E quando você quer produzir o crio precipitado, você descongela, centrifuga de novo, e nessa centrifugação você pega lá o que precipitou, que é o crio precipitado, que é um concentrado que tem bastante quantidade de fibronectina, fator de von Willebrand, fibrinogênio, fator 8 e fator 13. Então, o crio precipitado ele tem grande importância na reposição com volumes menores de fator 8 de fibrinogênio, caso você não tenha disponível esses fatores específicos, você pode utilizar o trio precipitado nessas situações. Então, sangramento importante com fibrinogênio abaixo de 150 miligramas por decilitro, ou nas pacientes obstétricas abaixo de 200 miligramas por decilitro, é importante a utilização do trio precipitado.
O risco de sangramento com fibrinogênio abaixo de 100 miligramas por decilitro. Se o paciente está bem, se ele não vai ser operado, se o fibrinogênio dele está baixo, mas ele não está apresentando nenhuma alteração, ele tem que ser avaliado e se é uma doença crônica, congênita, perdão, que leve a uma alteração importante do fibrinogênio, esse paciente apresenta sangramento, então tem que ser feita de maneira mais adequada a utilização do concentrado de fibrinogênio, mas em situações emergenciais, ou em situações de pré-operatório imediato, onde não se disponibilize do concentrado de fibrinogênio, você pode utilizar o crio precipitado e a dose é 1 unidade para cada 10 quilos de peso. A indicação para leucorredução, então, foi comentado anteriormente que há a possibilidade de indicações de leucorredução, tanto de hemácia quanto de plaqueta, e as indicações principais são evitar a transmissão de citomegalovírus, principalmente em pacientes imunodebilitados, reação febril não hemolítica, em situações de transfusões repetidas, principalmente pacientes oncológicos, pacientes prematuros, pacientes com história familiar de alterações importantes de compatibilidade HLA. Então, esses indivíduos eles se beneficiam com a leucorredução, diminuindo o risco transfusional para eles. Em relação à utilização do concentrado de fibrinogênio, que foi comentado anteriormente, a gente tem dois produtos comerciais, principalmente utilizados no Brasil e em vários países, é o Hemocompletan e o Fibriga. A diferença é que o Hemocompletan ele vem na forma de 1 grama ou de 2 gramas, que vai ser diluído para 50 ml, para produzir uma concentração de 20 miligramas por ml, tá? Então, e o Fibrigar, que não tem a forma de 2 miligramas, vem só 1 miligrama, também vai ser diluído para uma concentração de 20 miligramas por ml. Em situações de hemorragia grave por diminuição do fibrinogênio, ou em que o fibrinogênio teve a sua concentração reduzida pelo próprio sangramento, há a possibilidade de utilizar já a dose calculada sem precisar de mensuração, de espera, de cálculos, etc. Você já calcula lá 30, 40 miligramas por quilo de peso e administra no paciente. A utilização pode ser feita também através de cálculos, através da mensuração da concentração encontrada, e você pega o nível desejado, menos o que você achou no paciente, multiplica pelo peso e multiplica esse resultado por 0,5 para achar quantos miligramas você vai administrar no paciente. Lembrando que o fibrinogênio ele tem menos riscos de problemas transfusionais, é administrado em um volume muito pequeno, ele é liofilizado, pasteurizado, passa por processos de inativação viral, e o conteúdo real é de 900 a 1.300 miligramas, mas vem na apresentação como mencionado aqui anteriormente. E, através desse cálculo, a gente consegue aqui, por exemplo, nesse exemplo, um paciente de 70 quilos, o exame dele agora mostrou que ele tem 50 miligramas por decilitro de fibrinogênio. Então, houve uma queda importante. Ou ele tem uma doença congênita, ou ele apresentou essa queda pela situação em que ele se encontra, uma hemorragia maciça, um politrauma, e o alvo transfusional dele é 150 miligramas por decilitro, é o que a gente viu anteriormente, que é o ideal para evitar hemorragia, embora os valores normais sejam bem acima disso, mas os valores mínimos aceitáveis para evitar hemorragia de 150 miligramas por decilitro ou na gestante de 200 miligramas por decilitro, como eu falei anteriormente. Então, colocando na fórmula, o nível desejado 150 menos 50 dá 100, multiplica pelo peso do paciente 70 e o resultado multiplica por 0,5 para dar a resposta em miligrama de 3,5, 3.500 miligramas ou 3,5 gramas,
que vai ser igual a ou 4 frascos de fibrilha, ou se utilizar o hemicompletão, vai depender se você vai utilizar a apresentação de 1 grama ou 2 gramas para completar ali a dose necessária para esse paciente. Existe também a possibilidade de outros cálculos, outras publicações utilizam esses outros cálculos aqui, e eu fiz esse exemplo aqui. Sugiro que dê uma pausa aí para dar uma olhada na apresentação. Então, um resultado um pouco diferente do encontrado pelo cálculo anterior, mas embora os cálculos sejam matemáticos, a gente sabe que são situações que não são matemáticas e as respostas, às vezes, se apresentam com doses menores ou mesmo com doses muito maiores. Então, há necessidade de repor através de alguma forma calculada e, depois da reposição, a repetição do exame, né, para monitorização da resposta. A outra o outro produto que é utilizado no controle de hemorragia é o concentrado de complexo protrombínico, também liofilizado, pasteurizado, passa por processo de inativação viral, e aqui ele tem duas formas de apresentação. Uma é o concentrado de complexo protrombínico 3 e o 4. O 3 apresenta os fatores de coagulação aqui apenas 3, e o 4 apresenta os 4 fatores de coagulação que são reduzidos naquele paciente em uso de varfarina. Então, os fatores de coagulação 2, 7, 9 e 10, mais as proteínas anticoagulantes C e S, são repostas através da reposição do complexo protrombínico, que ainda vai com um pouco de antitrombina também. E as indicações, como mencionado, são as hemorragias relacionadas ao uso do varfarin, já que há a necessidade de reposição de fatores de coagulação. E lembrando que naquele paciente que recebeu o complexo protrombínico, mas que o varfarin do paciente foi administrado há muito pouco tempo atrás, você consegue contornar aqui, através da administração, consegue contornar aquele sangramento cirúrgico, mas é interessante você já administrar a vitamina K para compensar a meia-vida prolongada do varfarin, que a gente sabe que tem uma ação que pode durar cerca de 5 dias. Algumas indicações off-label são a utilização em pacientes que receberam antagonista da trombina ou antagonista do fator 10, mas são utilizações off-label, como está mencionado aqui. O Beriplex, que é uma das formas do complexo protrombínico, ele vem nessas concentrações aqui, ele pode vir com 500 ou com 100 unidades, e essas unidades são baseadas no fator 9 de coagulação. Então, você vai, dependendo de qual que você vai utilizar, você faz o cálculo para saber quanto que o paciente precisa. Normalmente, também temos o Protonplex, que é outra forma de apresentação, que vem com concentrações um pouquinho diferentes do Beriplex. Aqui a gente tem as concentrações no Beriplex 500, no Beriplex 1000, e aqui a gente no Protonplex, que vem nessa apresentação aqui. Então, para você saber quanto você vai oferecer para o paciente, você sabe que a utilização dele reverte a ação do varfarin em 10 a 30 minutos. Em hemorragias graves, o paciente está com hemorragia extremamente grave, e você não quer ficar calculando muito e avaliando como que está o INR dele, você calcula lá 25 a 50 unidades por quilo de peso, e depois você vai ver a resposta. Mas se você tem o INR dele e esse INR está nessas faixas aqui possíveis, você tem o que você vai utilizar. Então, se você tem 2 a 3,9 de INR, esse paciente precisa transformar ou trazer esse INR para abaixo de 1,5. Você dá 1 ml por quilo de peso, que você vai estar dando ali cerca de 25 unidades por quilo de peso.
Se por acaso o resultado do INR está entre 4 e 6, você aumenta a dose para 1,4 ml ou 35 unidades por quilo de peso, e se tiver acima de 6, 2 ml por quilo de peso, ou que corresponde a 50 unidades por quilo de peso. Essa é a forma de cálculo da utilização do complexo protrombínico. Bom, espero que tenham gostado dessa parte da apresentação sobre cuidados com o manuseio sanguíneo do paciente, e que ainda temos algumas coisas para falar, foi um assunto bastante vasto e interessante. Espero que tenham gostado do conteúdo, da apresentação, e muito obrigado pela confiança e pela companhia.